aproveitar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem recebe? Glória a Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje aqui, irmão, é uma palavra desafiadora, confrontadora e propícia para a noite, porque hoje nós vamos participar desse banquete espiritual que é a ceia do Senhor. Então eu queria pedir, eu vou procurar ser bem breve, bastante objetivo, para a gente não ferir aqui o horário do término do culto. Amém? Pega a sua Bíblia, se você a trouxe. E se você tem a Bíblia, irmão, vai aparecer aqui na tela o texto que vamos ler, mas mesmo assim, abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 45, a partir do verso 1. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de José. Diga comigo, José. Como é que é o nome dele? José. Gênesis 45. Amém? Vamos fazer um exercício aí, ficar de pé novamente em reverência à palavra. Gênesis 45. Bom, eu vou acompanhar essa versão ali. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a quem? A seus irmãos. Verso 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu. Há uma versão que diz que José se levanta e dá um grito. Aqui não é um qualquer, é o governador, gritando, a tal ponto do palácio ouvir o grito de José. Segue. E diz José a seus irmãos: eu sou José. Irmão, eu li esse texto, e quando eu li isso aí, me chamou a atenção. Diga comigo, eu sou José. De novo. Mais uma vez. Agora eu falo primeiro e depois você diz: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Segue. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, o que ele disse? Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Segue. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam quanto? 5 anos em que não haverá lavoura, nem cega, ou seja, nem colheita. Vai. Pelo que Deus me enviou adiante. Há uma versão que diz: Deus me enviou primeiro. Diga comigo, Deus me enviou primeiro. Diga, Deus começou primeiro uma obra em mim, e Ele vai completar na sua família. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Último versículo, 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão quem? Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Diga glória a Deus. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Fala não aquilo que queremos, mas o que precisamos. Com a Tua palavra, ilumina os cantos mais escuros da nossa alma, meu Pai. Que a palavra do Senhor seja hoje
confrontadora. E ao sermos confrontados, possamos nos inclinarmos diante dela e obedecer, deixar esta palavra criar e trazer uma transformação de dentro para fora, que haja conserto e que haja na noite de hoje, meu Deus, o trabalhar com liberdade do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar. Diga comigo novamente, diga: eu sou José. Diga de novo. Agora, ao invés de José, coloca o seu nome. Vamos lá, diga: eu sou Wagner. Teve gente que falou meu nome aí. Vamos de novo, diga: eu sou Wagner. Irmão, parece um negócio tão simples, tão sem tempero, mas é isso que Deus falou comigo. E eu queria transferir para você, e eu queria a sua atenção, volto a dizer. E eu quero entrar aqui dizendo o seguinte, irmão. Eu sei que, como eu, a maioria de vocês aqui já passaram muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas. E eu sei que eu tenho guerreiros aqui que têm marcas de feridas terríveis. E Deus te curou. E todos nós hoje podemos dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem sido bondoso, generoso. Ele tem sido Deus, Ele tem sido Pai. Ele tem nos livrado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. Quero lembrar novamente a você aqui, como eu lembrei da última vez que eu estive aqui, irmão, nós somos remanescentes de uma pandemia que matou milhares, centenas de milhares. E nós estamos aqui não foi por escapismo, não foi apenas pelo cuidado extremo que tomamos. Eu conheço pessoas, irmão, que se retiraram da cidade e foram para sítios, viveram isolados, e lá isolado o Covid pegou. Quem conhece histórias assim? Conheço. Eu conheço pessoas que não, vovó tem que ficar aqui, que vovó é muito doente, se pegar já era. O Covid entrou na casa da vovó, levou quem estava saudável e vovó ficou. É verdade ou não é? Vovó ficou. Sim, ficou vovó. E ele que achava que estava legal, deu linha na pipa, foi embora, Deus o levou. Então nós somos remanescente disso. E eu quero dizer para você, irmão, que eu acredito firmemente que nós estamos vivos, volto a dizer, não é por escapismo, é porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, vivos. E aí eu te afirmo, irmão, diga comigo: o propósito é maior que a vida. Diga de novo: vida sem propósito não é vida. O que me adianta viver uma vida inteira e morrer fora do propósito? Então descubra o propósito de Deus para a tua vida. Por que você não morreu? Irmão, por que eu e você não somos uns daqueles que estão agora dentro de uma UTI ou CTI, desenganado pelos médicos, para morrer essa noite? Por que eu e você estamos aqui vivos, firmes? Não é porque somos bons, não. Eu vou ser insistente. É porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E o propósito é maior que a vida. Diga glória a Deus. Quem acredita nisso? Então vamos aplaudir o propósito. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Olha para mim. Ô irmão, o texto que nós lemos aqui fala de uma das histórias mais lindas, mais densas e tensa da Bíblia. A história de José. Até criança aprende a história de José. Se não for com os pais, aprende na escola. É verdade ou não é? Uma história conhecidíssima. José, aquele que de prisioneiro se tornou o quê? Governador do Egito. Da maior nação, do maior império do tempo. Esse homem aqui, ele passou por situações, irmãos, das mais diversas. Situações
terríveis, situações desesperadoras, dentro de casa, no meio da família e fora de casa, fora da família. Porque uma coisa é você viver perseguição dentro da sua própria casa, é você se sentir excluído na sua própria família. Uma coisa é você ser perseguido dentro do seu próprio lar, isso é uma coisa. Então ele vive isso dentro e ele vive isso também de forma externa. Então volto a dizer, um homem que conhece todo tipo de sofrimento, indiferença, injustiça, o homem que foi preso injustamente e lá na cadeia foi esquecido para morrer, para apodrecer na cadeia, e ele está lá. É injusto tudo que está acontecendo com José. Não foi que ele cometeu um delito, não, ele pecou pesado contra Deus e a mão de Deus está sobre ele pesando, não é nada disso. Esse homem, ele conhece o buraco extremo do mundo da época. Esse homem que a Bíblia mostra ele nesse extremo, nessa situação, ele não vai terminar a vida dele assim. A mão de Deus vai honrá-lo, a mão de Deus vai exaltá-lo. E eu quero dar uma pausa aqui para dizer uma coisa, irmão. Todos nós desejamos viver a história de José. Em que situação? Todos nós, quando passamos por uma luta, por uma guerra, por uma adversidade, por um problema, por uma aflição, a nossa vontade é o quê? É aquele dia em que a mão de Deus vai nos tirar daquele poço, no dia que a mão de Deus vai nos arrancar daquela situação, a gente vivencia isso, a nossa fé nos transporta para lá, a gente espera dar o grande testemunho, a gente espera cantar o hino da vitória, a gente espera gritar o grito do livramento de Deus na nossa vida, e isso é positivo, isso é, irmão, uma atitude saudável da minha parte e da sua parte. Esperar no meio da guerra a vitória, esperar no meio do levante do adversário uma superação, esperar no meio de um vale o grande socorro da mão de Deus. E por que eu estou dizendo que isso é válido? Porque tem muitas pessoas que agem diferente, agem totalmente contrário e de forma negativa. Há muitas pessoas que no meio de uma dificuldade, um problema, até procura nós aqui, pastores, e diz assim: pastor, eu não aguento mais, e já vem numa palavra afirmativa: eu vou desistir, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, eu não aguento mais, não adianta orar, não adianta pedir, minha vida não muda, eu nasci foi para sofrer, e vai por aí. Então ela formata dentro dela, não uma visão positiva, não uma visão de sucesso, de superação, mas ela formata dentro dela o fracasso, a derrota, o sofrimento. Ela declara dentro dela mesmo que não vai ter jeito. A semana retrasada, uma senhora, depois de um culto de milagre, de poder, todo mundo sendo abençoado, gente chorando, se alegrando diante de Deus, termina o culto, ela vem até mim e fala assim: pastor, me desculpa, eu vi tanta gente sendo abençoado, mas eu quero dizer para o senhor que eu estou tão cheio de problema que eu nem sei o que eu vim fazer aqui hoje. Falei: por quê? Porque nem eu mesmo acredito que a minha vida vai dar certo. Depois de um culto, depois de ouvir a palavra. Quem está me entendendo? Irmão, que você não esteja aqui apenas por estar, que o seu coração esteja aberto para receber o poder transformador de Deus na sua vida, que você saia daqui totalmente abençoado no nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então, irmão, é um exercício saudável olhar para a crise e esperar ser honrado, ser abençoado como José foi. Diga glória a Deus. Então esse texto aqui, irmão, que nós lemos, praticamente está lá fechando a história de José, está ali fechando tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele enfrentou. E nós sabemos como é que José entra na história, no cenário da Bíblia. Ele entra, Deus dando para ele um sonho. Eu não vou aqui até detalhes, mas vamos lá. Deus dá para ele um sonho, ele conta para os irmãos, conta para a família, e vai surgindo aquele sentimento no coração dos irmãos. Deus dá o segundo sonho, e quando ele conta, a ira se acende, a inveja se acende, e os seus irmãos, em tom irado, tomam aquela atitude que nós sabemos: o joga dentro de um poço, de uma cisterna, depois o tira de lá e vende para os mercadores para ser escravo. Ele vai parar no Egito, vai começar a trabalhar como um dos escravos na casa de Potifar.
A mulher de Potifar, assim, graça para ele, a gente sabe o que acontece. Ele vai ser acusado de algo que ele não cometeu, vai parar na cadeia, na prisão. Ali ele vai ficar mais de uma década, ele vai ficar consumido ali, esquecido. E depois de um tempo, Faraó vai ter um sonho. E ninguém pôde desvendar quem é que aparece no cenário? José. José aparece no cenário. Tiram ele de lá pela orientação de alguém, tira ele de lá. E ele desvenda o sonho, e quando ele desvenda o sonho, ele relata o significado. Ó, vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de quê? De fome, escassez. E Faraó pergunta, o que tem que ser feito? Administração. Administração. Administra. E o que Faraó diz então? Então você vai ser o encarregado. Agora ele que amanheceu, dormiu e amanheceu na cadeia, da noite para o dia, ele é coroado como governador do Egito. Ô irmão, eu creio num Deus que pode mudar a sua vida numa virada. Eu creio num Deus que pode mudar a sua vida da noite para o dia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então é o que Deus faz aqui na vida deste homem chamado José. Ele agora, Faraó diz, olha, você só será menor do que eu no trono. Saiu do trono, ninguém manda mais do que você aqui. Ninguém manda mais do que você. Agora vem os 7 anos de fartura e começa os 7 anos de fome. Já passaram 2. E agora só tem comida no Egito. José está preparado para receber todo tipo de pessoa. Ele é administrador de tudo. Agora tem uma fila gigantesca e José ali. Escuta. De repente José sentado, olha lá no fundo da fila. Quem é que ele vê? Quem, gente? Os irmãos. Coloca o número 1 para mim aí. Ele vê os irmãos, aqueles irmãos que o jogaram no poço, que tiraram de lá, o venderam, e que por causa deles, ele passou por tudo isso. Irmãos, olha para mim aqui, seja sincero. Se fosse você no lugar de José, o que você faria? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Eu estou perguntando para quem está vivo. Morreu, acabou. Se você tivesse o lugar de José, e você agora está por cima da carne seca, ainda bem que não tinha aqui aquela canção, quem te viu passando pela prova, e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai te arrepender. Não tinha essa canção para José cantar. Mas vamos lá, irmão, se fosse você ali, aquela pessoa que te prejudicou, que colocou o pé na frente para você cair, que te humilhou, que te vendeu, te traiu, que fez de tudo contra você, e agora você cresceu, e ele está lá na miséria, na pindaíba, na urucubaca, e agora essa pessoa está vindo precisando da sua ajuda, e você tem todo o poder na mão, até para mandar matá-lo. O que você faria, hein? Ô irmão, vamos aplaudir a ela, porque só ela que teve coragem de falar. Falar, amém, então maravilha. Ó irmão, olha aqui, é forte isso aí, Deus te abençoe. Eu também faria o mesmo. Perdoaria, eu também perdoaria. A senhora está certíssima. A senhora está certa. Ô irmão, coração convertido, nova criatura, lavado e remido pelo sangue de Cristo, tem isso para oferecer. Mas olha para mim, diga comigo, eu sou José. Diga de novo, eu sou José. Por favor, diga mais uma vez, eu sou José. Quando, irmão, imagina agora o que José está sentindo dentro dele. Tem mais de 13 anos que José não vê a família. Agora o interessante é que José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. Tem um ditado muito popular que diz que quem bate e quem apanha, quem já apanhou muito na vida aí?
Esquece, irmão. Seja curado. Diga glória a Deus. Amém? Irmão, olha aqui para mim. O desfecho disso aí é o seguinte: eles vêm, José o reconhece, mas eles não. E José agora vai apresentar um cenário, não vou aqui me ater a detalhes, mas José vai mandar eles voltar, buscar o irmão mais novo, vai preparar uma situação, e depois, só na segunda aparição, no segundo encontro, que José vai dar a eles a conhecer que ele é José. A Bíblia diz que no segundo encontro, José manda todo mundo sair, e só fica ele e os irmãos. A porta se fecha, e a Bíblia diz, irmão, que José chora em alta voz. Pensa o homem gritando e chorando, e ele grita tanto, que o palácio vai ouvir, os egípcios vão ouvir. Imagina o governador chorando e gritando, e ele grita, não é de ira, de ódio, ele grita de alegria, é um grito de desabafo, diga glória a Deus. E no meio desse grito, José vai dizer assim: oi, olha para mim, vocês não me reconheceram? Não, eu sou José. Irmão, isso aqui para mim é tão glorioso, e agora eu vou deixar você entender o porquê que eu pedi para você repetir várias vezes. Eu disse para você que José passou por todo tipo de luta, guerra, problemas, dificuldades. Os problemas que José enfrentou, viveu, passou na vida, José não permitiu o mal desconstruí-lo por dentro. Ele está dizendo o seguinte: eu passei por aflição, dor, desespero, sofrimento, mas eu ainda sou José. Eu quero perguntar para você, que no início eu disse que você veio de guerras, lutas, batalhas. Eu quero perguntar para você, e essa pergunta vai ecoar a noite toda: quem é você? Quem é você hoje? Depois das lutas, depois das guerras, das batalhas, depois das perdas, dos prejuízos, depois das machucaduras, depois das mazelas, depois dos ataques diabólicos e de ataque de pessoas que sem causa odeiam você, depois das injustiças, das traições, depois de tudo que você viveu, irmão e irmã que está aqui hoje, eu te pergunto pela boca de Deus: quem é você? Vamos aprender um pouco mais. Coloca para mim, número 1. Número 1. Não, o tópico que eu te passei. Isso, tá ali. Obrigado. Desculpa, vamos. É porque eu não vi número 1 ali, ó. Tinha que ter colocado número 1. Eu funciono assim. Como é que é seu nome? Gustavo? Vamos pregar junto, hein, Gustavo? Então, número 1, diga comigo, número 1. O Gustavo não colocou número 1, mas era para ter número 1, Gustavo. E ele vai pôr, quer ver? Ele não é fácil, ele não quer ficar para trás. Vai colocar número 1 aí, Gustavo? Vai, né? Tira eu daí. Gustavo! Deus te abençoe. Vamos lá, número 1. Todos nós precisamos da graça de Deus sobre nós para reagirmos como José reagiu aos extremos da vida. Porque se tem alguém que andou no extremo da vida, foi José. E esse homem aqui, irmão, ele recebe graça suficiente. Olha o que eu disse aqui: ele recebe graça suficiente para não ser deformado pelas experiências ruins da vida. Olha isso aí, por favor, no nome de Cristo. E o que me preocupa aqui, como pregador dessa noite, como responsável em levar a palavra de Deus para a tua vida, o que me preocupa é que nós, ao passarmos por situações difíceis na vida, temos a tendência de sermos desconstruídos por causa das dificuldades. Quem me entende, diga glória a Deus.
E aqui José fala algo, irmão, simples demais da conta, mas é uma lição de vida, porque José, como eu disse no início, ele passou por rejeição, ele foi humilhado, injustiçado, esquecido, ele viveu indiferença, mas este homem aqui que passa por tudo isso, que agora experimenta a mais alta exaltação do teu tempo, ele é o segundo homem da maior potência do mundo naquele tempo, esse homem que recebe o nome lá no Egito. Faraó diz assim, ó, aqui você não é mais José, aqui você tem outro nome. Qual o nome que deram para José? Qual o nome, gente? Zafanete Panéias. O seu nome é Zafanete Panéias. O que significa esse nome aí, irmão? Como é que é o nome? Diga comigo, Zafanete Panéias. Sabe o que significa esse nome? Aquele que sabe todas as coisas. Quando gritava Zafanete Panéias, estava gritando o quê? Ei, o que sabe todas as coisas está chegando aí. É o cara, é o camarada. Agora olha aqui para mim, irmão, esse homem que tem aqui essa exaltação, que Deus o honra de uma maneira extrema, a tal ponto de Faraó dizer para ele, ó, você só é menor do que eu quando eu estiver no trono, quando eu sair do trono, você é o cara aqui. Este homem que experimentou todo tipo de situação difícil, é um homem que diante dos seus irmãos, ainda consegue abrir a boca e declarar algo simples, eu ainda sou José. Diz comigo, eu ainda sou José. Agora tira o nome de José e diga o seu nome, vai. Diga, eu ainda sou Wagner. Olha para mim, irmão, e eu te pergunto novamente, quem é você? Quantas pessoas, irmãos, que mudaram depois do problema da crise, se deformaram, se deixaram por causa da dificuldade da luta, serem desconstruídos de dentro para fora. Quem está me entendendo? E aí em cima disso aqui, coloca o número 2 aí. Põe o 2, vamos ver se vai estar o número 2. Bota o número 2 aí, me ajuda. 2. Diga comigo, Deus nos criou com uma essência, olha lá, para um propósito, e isto precisa ser o quê? Eu vou ler de novo. Deus nos criou com uma o quê? Ô irmão, cada um de nós, quando Deus nos colocou aqui, Deus colocou dentro de você uma essência. E essa essência que Deus colocou aí, ô irmão, vem a luta, vem a guerra, problema, dificuldade, isso precisa ser o quê? Precisa ser o quê, irmão? Preservado. Então muita gente no processo da vida, volta a dizer, vai sendo desconstruído. Ou seja, as coisas que acontecem na vida dele, as coisas que alguém faz contra ele, contra ela, aquilo que a vida lhe traz como fatalidade, dores, apertos, aflições, crises, prejuízos. E eu volto a dizer aqui, irmão, ninguém ganha todas. Diga comigo, ninguém ganha todas. Às vezes nós perdemos, podemos perder a luta, mas na guerra a vitória é nossa, é o nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então olha aqui para mim, irmão. Ei, existe a possibilidade de a partir de uma graça de Deus, nós continuarmos sendo aquilo que Deus nos criou para ser. Ô irmão, Deus colocou em você uma essência, e no meio do percurso da sua vida, nas suas lutas, na sua adversidade, Jesus disse assim, ó, no mundo tereis o quê? Aflição. Ô irmão, passe a aflição que tiver que passar, ainda que você vá parar no vale da sombra da morte, não perca a essência que Deus colocou dentro de você, que lá no final, irmão, quando alguém perguntar para você, você tem ainda a coragem, a boca para dizer, passei por luta, por guerra, provações, privações, dificuldade, mas eu ainda sou José. Eu conservo dentro de mim a essência que Deus plantou dentro da minha vida. As lutas, as dificuldades, o sofrimento não foram alto, grande, tenso bastante para me roubar de mim mesmo. Eu pergunto novamente, ei senhora, ei senhor, quem é você? Diga glória a Deus. Quem é, irmão, quando José aqui nesse texto diz,
e revela para os seus irmãos, dizendo: eu ainda sou José. Esse José aqui, que está falando isso, que está declarando isso, ele está afirmando o seguinte: quem está aqui, ou seja, eu não sou alguém ressentido, eu não sou homem amargurado, eu não sou homem revoltado, eu não sou alguém que tem um espírito vingativo dentro de mim, eu sou homem que conservei dentro de mim a minha essência, eu ainda sou José. E eu quero dizer para você, irmão, uma coisa: se você já foi abençoado por Deus, o que Deus ainda tem preparado para você não se compara ao que você já recebeu. Tem coisas extraordinárias que Deus preparou para a sua vida. Olha aqui para mim, irmão, mas as maiores grandezas de Deus só vão se derramar na sua vida se no curso da sua vida você ainda continuar sendo José. Porque se você perder a sua essência no decorrer do tempo, irmão, por causa de dor, sofrimento, você acaba perdendo a grande exaltação que Deus tem preparado para você. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou te perguntando, eu oro no meu espírito para que você conserve a essência divina, a essência de Deus dentro de você. Diga glória a Deus, diga aleluia. Olha aqui para mim, ô irmão, tem muita gente, eu sei, que entrou aqui. Você veio hoje aqui nessa Santa Ceia, você está aí assentado, me ouvindo, me entendendo, me compreendendo, mas tem muita gente aqui que você precisa recordar quem é você em Deus. E eu quero te afirmar, você não é um fracassado, você não é uma vítima, você não é um filho esquecido, você não é um derrotado, você não é esse, você é aquele filho que Deus criou para um propósito, você ainda é José. E por isso que você está vivo, por causa de um propósito. Esse grande propósito só vai se manifestar na sua vida se você ainda for, eu ainda sou José. Ô irmão, olha para cá. Eu quero te afirmar uma outra coisa aqui. Isso é para mim, para você, para todos nós. Eu disse para você que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, quem crê? Eu vou dizer uma outra coisa: no curso da nossa vida ainda virão muitas lutas, virão muitas guerras. Está amarrado, pastor? Não, está soltinho. Não está amarrado ainda não. Vai vir. Ei, que as guerras e as lutas vindouras, elas venham e elas passem, e lá no fim você ainda tem a boca para dizer: eu ainda sou José. Eu não mudei, a essência de Deus ainda continua na minha vida. O pastor, me perdoe, irmãos, me perdoe o que eu vou falar aqui. Talvez isso não acontece aqui, talvez isso acontece na igreja que eu congrego. Na minha igreja, onde eu congrego, tem gente que só aparece na Santa Ceia. Aqui não acontece isso não. Graças a Deus. Só vem na ceia. E tem aqueles piores ainda, que vem só de vez em quando. Desaparece de vez em quando. E tem os piores, que só aparecem no culto da virada. Tem isso? Não existe isso? Só no culto da virada. E ele ainda quer lugar na frente. Cadê meu lugar? Olha para mim. Mas são pessoas que algum tempo atrás estavam aqui constantemente. E eu pergunto para você que está aqui, que de repente vem esporadicamente aqui e você não perde uma ceia por religiosidade. Quem é você? Será que eu não estou falando para alguém aqui que Deus me trouxe aqui para apontar o dedo para você e dizer: ei, você não é mais o mesmo, você mudou? E me perdoe,
mudou para pior. Você era mais de Deus, você era mais crente, você era mais espiritual. Mas em nome da luta, da guerra e do problema, sabe o que você diz? Eu não tenho força mais para orar. Tu não é mais José. Eu não tenho força mais para a minha igreja. Você deixou de ser José. Então a pergunta, ela não se cala. Ei, quem é você? E quando eu te pergunto, irmão, não olha para quem está do teu lado, não. Eu te pergunto quem é você aos olhos de Deus. Será que Deus olhando para a minha essência, será que Deus não me vê meio perdido, irmão? E esse Deus que me vê perdido está falando isso porque Ele me quer de volta naquela essência, naquele plano, naquele propósito, naquele projeto pelo qual Ele me criou. Que hoje alguém aqui receba de Deus um tratamento e queira ser tratado. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga comigo: a dor, o sofrimento, o fracasso, as aflições não irão roubar a essência divina que está dentro de mim. Diga comigo: eu ainda sou José. Agora vamos lá, diga: eu ainda sou Wagner. Número 3, olha lá, número 3, presta atenção. Se a dor não nos desconstruiu, o sucesso pode nos desconstruir. É verdade ou não é? Olha aqui para mim, irmão. Eu conheço muita gente que por causa da bênção que Deus deu a ele, do milagre que ele recebeu, se transformou em uma pessoa soberba. Se transformou em alguém, com o nariz empinado. Nariz empinado. O camarada era tão amável. Ele ou ela era tão gentil. Poxa vida, era tão prestativo. Era tão gente boa. Mas depois que experimentou o milagre, se tornou alguém inacessível. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E o pior, irmão, olha para mim, é aquela pessoa que ela bate a mão no peito e diz assim: pastor, eu cheguei onde eu cheguei, foi por causa do meu braço, foi minha luta, minha guerra, eu cheguei aonde eu cheguei, e só eu sei o duro que eu tive que fazer, tomar, para chegar onde eu cheguei. Se não fosse o meu braço, se não fosse o meu esforço, eu não chegaria. Eu quero dizer para você que está aqui, que se você chegou, você não foi por você, foi a mão de Deus que te levou lá. Se você está de pé, há uma mão forte que se sustenta, há um poder glorioso que te mantém de pé. Ô irmão, eu gosto do texto, coloca para mim aí, Deuteronômio 8, 17 e 18. Esse texto é extraordinário. Esse texto é para você que de repente está aqui, precisa ouvir isso. Esse texto joga a soberba para a terra. Diz assim, e digas no teu coração, não digas. Se puder mudar, muda a versão. Tem outra versão aí? Coloca, só tem essa? Qualquer outra versão, a versão que diz, não digas no teu coração. Deuteronômio 8, 17 e 18. Me ajuda a pregar aí. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim, não digas no teu coração, na minha força e no poder do meu braço. Não tem não? Na minha força e na fortaleza da minha mão, me adquiriu esse poder. 18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Eu quero dizer para você, irmão, que você só está aqui porque a mão de Deus está sobre você. Eu quero dizer para você, irmão, o seu levantar daqui e o seu chegar na sua casa hoje, você só vai chegar porque Deus vai te fortalecer, porque Deus vai te ajudar, porque Deus vai te conservar e porque Deus vai te livrar. Teu emprego, teu salário, se não fosse a mão de Deus, você não teria nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Olha o que diz aí Provérbios 18:12. Provérbios 18:12, me ajuda a pregar. 18:12, 18:12, Provérbios 18:12. Escreve aí, Provérbios 18:12. Olha o que diz. Olha esse versículo aí para você entender. O coração do homem se exalta antes de ser o quê? Abatido. Então olha, antes do homem ser abatido, primeiro o coração dele exalta, cresce, ele acha que é o tal. É ele achar que é o tal, lá na frente ele é abatido, ele cai. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Diante da honra vai o quê? A humildade. Diga comigo, a humildade precede a honra. Diga de novo, a humildade precede a honra. Diga de novo, a humildade precede a honra. Será que eu não tenho alguém aqui que você está achando demais? Será que você não está achando que não tem alguém que está achando que é a última Coca-Cola do deserto? Olha o que diz Provérbios 15:33. Vai lá. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. De novo, olha aí, ó. É prescindir da honra, e prescindendo a honra, vai o quê? Antes da honra vem o quê? Humildade. Antes da honra vem o quê? Ô irmão, quem é humilde aqui? Quem é humilde não fala, gente. Quem é humilde nunca fala. Falou, eu sou humilde, já perdeu. Já deixou de ser humilde só porque falou. Quem é humilde aqui? Agora, irmão, me perdoa, por favor. Humildade não é miséria. E humildade não é sujeira. Quem está me entendendo? Tem gente que confunde humildade com porqueira. Você chega na casa da pessoa, a pessoa diz assim, não repara não. O irmão falou, não repara aí. É verdade ou não é? Ô irmão, é inconsciente. Quando a pessoa fala, entra aí, mas não repara, não sei o que você pergunta, onde é que está o que não é para reparar? Que agora eu quero reparar sim. Diga, Deus é maior. Não repara não, porque eu não tive tempo de lavar as vasilhas. Não repara não, que eu não tive tempo de arrumar. Irmão, diga, Deus é maior. E eu tive uma experiência assim. E eu vou contar, posso? Se não puder, eu conto do mesmo jeito. Eu fui fazer uma visita lá em Joinville. Não é aqui não, tá, irmão? Lá em Joinville. E aí, quando eu cheguei lá, a dona da casa tinha 12 gatos, 7 cães. E os gatos se davam bem com os cães, e os cães se davam bem com o gato, e ela se dava bem com todo mundo. Olha para mim, não tinha um lugar que eu não olhava que não tinha gato. Ao cair na besteira de pedir ela um copo d'água. Ah, sim, pedi. Pedi? Sou doido? Aí ela falou, pastor, vem comigo aqui na cozinha. Não era para ter ido. Vocês estão rindo, vocês não sabem nem o que aconteceu. Irmão, quando eu cheguei na cozinha, tinha lá aqueles que fica na pia, o negócio de colocar as vasilhas para secar, como é que chama? Escorredor de vasilha, é isso? Escorredor? Tá. Ô, irmão, o escorredor de vasilha é mais ou menos desse tamanho, com os pratos lá secando e os copos. Só que em cima do escorredor de vasilha, em cima das vasilhas, tinha 2 miseráveis gatos, descansando em cima das... E um deles, o grandão, tinha um nome, o Tião. Olha o nome do miserável, Tião.
E ela enfiou a mão lá debaixo do tião e tirou o copão. E justamente o copo que estava debaixo do tião, ele não estava de boca para baixo, ele estava de boca para cima. E eu vendo aquela cena. E ela vai lá, pega o vidro de água na geladeira, e quando abre a geladeira e pega o vidro de água, irmão, eu olhei para o vidro, era um vidro que parecia barro. Porque parece que a criança passou a mão no barro, e foi lá na geladeira e aquilo lambuzou. Diga, Deus me livre. Humildade. Aí ela colocou a água no copo e me entregou. Quando eu olhei para o copo olhou para mim. Irmão, ela colocou a água e a água estava agitando vários pelos do tião. Eu sou mais doido ainda que eu tomei. Porque se eu não tomo, eu perco ela. Se eu não tomo, eu perco ela. Porque a vida dela é os gatos dela. Imagina se eu não tomo. Eu poderia perder a alma dela por causa do pelo do tião. E quando eu tomei, irmão, um dos pelos ficou na garganta. Ô, irmão, pensa naquela tosse que os seus olhos ficam vermelhos. Ah! Ah! Ô, irmão, quase que eu amaldiçoei o Tião. Mas a culpa não era dele. Diga, Deus me livre. Mas isso é lá em Joinville, não é aqui. Olha para mim, quem está me entendendo? E ela todo momento dizendo, pastor, que bom que o senhor veio na casa da gente que é tão humilde. Tão humilde. Aí fui orar, ungir tudo lá, irmão. Sangue de Jesus. Quando eu fui lá nos fundos da casa dela para ungir, 3 porcos. Ô, irmão, meu Deus. Imagina o fedor de demônio. Diga, Deus me livre. Era impossível você entrar lá nos fundos e voltar sem os pés estar sujos. Impossível. Impossível. Nada, meu irmão, eu amo animais. Meu Deus do céu. Cachorro, então. Ainda sou. Eu amo animais. Quem ama animais aí? Eu amo. Mas olha para mim. Tudo tem o quê? Limite. Tudo tem o quê? Tudo tem limite. Então, humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é questão de espírito. A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Eu volto a dizer, irmão, tem muita gente que depois que foi abençoado, até da presença de Deus saiu. Isso aqui é soberba. Ele acha que porque ele foi abençoado, ele consegue viver sem buscar a Deus. Quando ele precisava direto, ele estava no pastor, ore por mim, irmãos, ore por mim. Mas Deus agraciou e ele se tornou autossuficiente. Ô irmão, que o tempo passe e que Deus te abençoe muito no nome de Jesus Cristo. Mas quanto mais Deus te abençoar, mais dependente você esteja de Deus no nome de Jesus Cristo. Ô irmão, diga comigo, eu ainda sou José. Por favor, irmão, não permita que a dor ou o sucesso te faça ser reprovado por Deus. Porque eu sei que eu estou falando para a gente aqui, ó, que Deus vai honrar muito no nome de Jesus Cristo. Ei, eu venho a essa igreja desde quando ela era lá, ó. Desde quando chegava aqui não tinha um carro parado. Eu tenho gente aqui que eu sei que Deus te abençoou muito. Deus te honrou.
Deus te deu vitória. Deus entrou dentro da tua casa e salvou muita gente lá. Deus te conservou, Deus te exaltou, Deus te deu, irmão, gente como eu aqui já era para estar morto, e Deus te conservou. Ei, irmão, por favor, entenda, continue sendo José, dominando esse caráter e não perdendo de maneira nenhuma a essência que Deus colocou na sua vida. Tem muito mais para Deus fazer em você, no nome de Cristo. E a pergunta eu faço: quem é você? Quem é você? Saia daqui entendendo, irmão, que Deus é tudo. Convém que o homem cresça, que eu me diminua. A Bíblia diz: quem é um homem que não passa de uma erva, que cedo nasce e tarde já secou? Quem é você? E lembrando, irmão, que o mundo é uma roda. Uma hora você está em cima, outra hora você pode estar. Toma cuidado. Quem está me entendendo? Quando, irmão, eu tinha 19 anos, muito tempo atrás, morava em Belo Horizonte ainda. E aí tem um lugar em Belo Horizonte chamado Praça da Estação, muito conhecido. Quem já ouviu falar? Quem já foi lá? Vocês têm que viajar, irmão. Praça da Estação. Na época, mudou para lá um parque, irmão, gigantesco. Um negócio de doido. Uma das maiores rodas gigantes do Brasil. E eu fui para lá com os amigos. E estou eu lá na fila da roda gigante com um primo meu. Uma hora você está em cima, outra hora você pode estar. E eu entrei na roda gigante com meu amigo, e a roda gigante ela vai girando, tem uma hora que ela para o pessoal descer e os outros subirem. Assim, né? E vai indo, vai indo. E foi indo, parando. Aí tem uma hora que começou a girar, sem parar. E eu estava mastigando um chiclete. Desde lá eu nunca mais mastiguei chiclete. E eu naquela euforia, olha Belo Horizonte, olha a Lagoa da Pampulha, olha lá o Mineirão, que coisa linda, que euforia, porque eu estava por cima da carne seca. Olha lá o pessoal como é que é pequenininho, olha lá. Eu lá em cima. De repente, irmão, naquela euforia de estar em cima, eu cuspi o chiclete. Quis nem saber quem estava lá embaixo. Cuspi. E continuei na roda gigante. Só que teve uma hora que eu fui lá para baixo e tive que descer. E eu era muito magrinho. Eu só tinha testa. Diga, Deus é maior. De frente parecia que eu estava de lado, e de lado parecia que eu tinha ido embora já. Quando eu desço da roda gigante, vem até mim um negão. Mas o cara era azul. Eu posso falar que eu sou negão. Você que é branco, pode falar não. Não, eu vou denunciar, eu quero indenização. Mas eu ainda sou José. Olha para mim. Ô irmão, 1,90 m e tanto. O homem para andar, ele andava com os braços assim. Então, irmão, o braço dele mais grosso do que a minha coxa. Um armário. O irmão, primo do Golias. Primo do Golias. Aí quando eu olho na cabeça do negão, você estava lá? Porque o cabelo de negro é muito crespo. Aquele troço caiu, irmão, e quando caiu, ele pôs a mão assim para ver o que era. E quando pôs a mão, amassou. E grudou no picumã. Picumã. Grudou. Ele tentou tirar e aquilo ficou um pedaço. E quando eu ia falar que não era eu, ele falou assim, ó, eu te vi. Você estava lá em cima gritando, e quando você deu um grito, eu olhei e vi você cuspindo o chiclete. Ele caiu na minha cabeça. Ô irmão,
Eu não era crente, mas naquela hora no meu espírito eu rezei tanto Pai Nosso, tanta Ave Maria, ô irmão, pedi tanto para Deus, e Deus foi misericordioso comigo, que Ele falou assim, ó, você estava lá em cima, mas eu esperei você descer, e pôs a mão na minha cara, disse assim, eu podia te arrebentar, mas eu não vou fazer isso não. E Ele disse assim, ó, nunca mais faça isso quando você estiver por cima, e leva isso para a sua vida. Ele falou para mim, nunca mais pôr chiclete na boca. Assim é a vida. Tem gente que conquista algo, alcança algo, e já acha que é o tá. A humildade precede a honra. Diga comigo, eu ainda sou José. Diga de novo. Diga mais uma vez. Ô irmão, olha aqui para mim. Eu sei que Deus vai te abençoar. Esse ano tem muita coisa para Deus realizar na sua vida. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, irmão. E você, ao chegar aonde Deus quer que você chegue, irmão, não perca a sua essência. O problema não é chegar, o problema é como eu vou chegar. Como eu vou chegar? Quem está entendendo até aí? Tá bom para você? Está na benção aí? Então eu quero falar da última coisa. Coloca para mim, número 4 aí, varão. Cadê o varão? 4. Olha isso aí, porque aí é pesado. Cadê o irmão? Sumiu de lá. Olha lá. Você tem que aparecer aí. Leia aí, gente, por favor. E aí? Porque você disse para mim, eu ainda sou José. Eu ainda sou José. Eu ainda sou José. Ei, José, e quando isso acontecer? E quando Deus trouxer, de repente, e assentar do seu lado alguém que te prejudicou. Aqui na igreja, ó, sentar aí, ó. Você está aí sentado, de repente, vem um irmão do diaconato, afasta um pouquinho e assenta do seu lado. E você ainda tem que dar paz. E o pastor diz, segura a mão da pessoa e ora por ela. Você ainda é José? Você ainda é José, gente? O irmão José tinha autoridade para mandar prender, para mandar matar. Mas ele abre a boca e diz, não fique tristes, não se desespere, não fique com medo, pela maldade que vocês fizeram contra mim, porque eu quero dizer para vocês uma coisa, eu entendo que tudo que aconteceu foi propósito de Deus. Olha para mim, por favor, entenda o que eu vou dizer, eu vou fechar aqui. Ô irmão, todas as situações, circunstâncias, problemas, adversidades e todas as pessoas que surgiram na tua vida para o bem e para o mal, nenhuma dessas coisas Deus perdeu o controle. Deus viu tudo, sabia tudo, permitiu tudo acontecer para te exaltar, para te honrar, para te dar vitória. E para quê? Para que você chegasse do outro lado bem aprovado e dissesse na hora de Deus te honrar, eu ainda sou. Pode aplaudir o nome do nosso Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então, irmãos, eu vou dizer novamente, no tempo da sua maior dor, desenvolva dentro de você uma fé o bastante para entender que todas as pessoas e eventos que marcaram os seus momentos difíceis, tensos,
São degraus que Deus usa para levar você a uma grande vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda, por favor, irmão, todos nós temos a nossa fornalha de fogo ardente, todos nós temos a nossa cova de leões, todos nós temos a nossa sexta-feira da paixão, mas o domingo de Páscoa vai brotar na tua vida, o sol vai brilhar, pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Diga glória a Deus, diga aleluia. Deus tem grandes coisas para lhe entregar, mas não perca a sua essência. Está magoado com alguém? Deixa isso passar. Por que você não é mais o que você era aqui dentro, gente? Ei, você que trabalhava aqui, que era um líder aqui, não é mais por quê? Não é José mais não? Deus não te chamou para você encerar banco. Deus te chamou para um propósito. Ei, volta a perguntar: quem é você? Diga comigo: eu ainda sou José. Coloca para mim o número 5 ou 6, se não me engano. Bota lá, varão. Não sei se tem, não sei se eu coloquei. Então José disse, diga comigo: Deus me enviou primeiro. José tinha o conhecimento que tudo que ele estava passando é para conservar uma descendência, porque é a partir dele que a nação de Israel vai ser construída ali no Egito. Que se não fosse ele, até a descendência dele, todos morreriam. Tem gente aqui que pode dizer assim: pastor, eu sou o único da minha família que vem à igreja. Deus começou uma boa obra por você. Pastor, eu me sinto sozinho nessa guerra, nessa luta. Deus começou por você. Pastor, ninguém me ajuda, eu estou meio perdida. Não interessa, Deus começou por você. E eu olho na tua cabeça e eu vejo uma promessa que Deus começou por você. Olha, a promessa é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Começou por você, minha senhora, começou por você. Deus está trabalhando na tua vida, e toda vez que Deus olha para você, Deus enxerga em você tua casa, teu lar, tua família. Então olha aqui para mim, irmão, por favor, aprenda isso. Para de reclamar das suas lutas, para de reclamar das tuas guerras, para de reclamar e perder tempo reclamando das aflições. Entenda que tudo que acontece na sua vida é por permissão de Deus, e Deus não dá prova além das nossas forças. O que Deus permitiu chegar na tua mão é porque Deus sabe que você pode. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus confia em você, Deus acredita no seu potencial, José. Deus sabe que você vai superar a você mesmo, e você vai chegar ao patamar de receber aquilo que Ele preparou para a tua vida. Finalizo: não perca a essência de Deus na sua vida. Vamos aplaudir o nome de Jesus Cristo. Diga comigo: eu ainda sou José. O que você está vivendo tem um propósito. O que você está vivendo tem um propósito. O que você está vivendo tem um propósito. Fica de pé, por favor. Feche os teus olhos. Feche os olhos. Cadê o pessoal do louvor aqui para me ajudar? Feche os olhos. Eu sei muito bem que eu tenho pessoas aqui, que você está aqui vivendo o seu tempo bom, o seu dia de maravilha. Mas eu sei também que eu tenho pessoas aqui que você está vivendo o tempo da tempestade, o tempo da aflição, o tempo da crise, o tempo da guerra. Eu sei que eu tenho gente aqui que você está vivendo seus piores momentos. Até parece que o inferno inteiro se levantou contra você. Gente que de repente pode dizer assim: pastor, eu estou me perdendo. Como eu falei, por causa dessa luta, dessa perseguição que você está vivendo, você não tem força para mais nada. Você não consegue nem reagir. Eu não sei se consegue aí apagar para mim um pouquinho das luzes. Pode fazer para mim? Apaga as luzes aí um pouquinho. Apaga
Só deixa aqui a parte do altar acesa, se puder, ou a cruz aqui. Apaga tudo, apaga lá embaixo, apaga em cima. Feche teus olhos, por favor. Eu sei que